Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Deixa eu ver se eu consigo, assim tá melhor, né? E hoje é dia, tá passando aqui em letrinhas amarelinhas, dessa vez, programa Casos e Contos Espirituais, apresentação essa que vos fala, Hello. Tema de hoje, Candidato à Redenção, livro com meu recalchutado, Contos desta e doutra vida. Irmão X. E para a gente começar bem, vamos fazer logo a nossa prece. Tem umas coisinhas aqui interessantes para dividir com vocês acerca do que eu consegui, né, captar para dividir. Não é tudo, não dá para ser a história inteira, né? São muitos detalhes. Então, eu peguei alguns, quem tiver o livro, volta lá, estuda, vê o que tem de mais interessante para vocês, ok? Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos todos os dias da sua misericórdia infinita. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos continuar nos sentindo envoltos, percebendo a sua luz, as suas mãos amigas, a sua misericórdia junto dos nossos passos. Que possamos também nos sentir acolhidos, lembrar o amor de Maria por todos nós. Recomendação dela na boda de Caná, fazer tudo aquilo que ele vos mandar. Que nós possamos, Mãe, auxiliados pela sua misericórdia, fazer tudo aquilo que o seu Filho nos manda fazer. Graças a Deus, muita paz para todos nós. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Hoje a sensação, bom, para variar, aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica está o seguinte. História de hoje é bem interessante. Mas quando o irmão X não conta uma coisa interessante, né? Já estou eu vesga, olhando para cá, olhando para lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lendo os trechos, vamos parando, aí eu leio para vocês o que é que eu trouxe, sempre dentro da doutrina espírita, para a gente pensar, para a gente puxar assim para a nossa vida, o que a gente anda fazendo, né? Vamos lá. Candidato à redenção. Integrado nos fluidos comburentes a se lhe derramarem da própria alma, o espírito desditoso, com sede de esquecimento no corpo de carne, pedia em pranto.
Meu Deus, começou a garganta já. Nem comecei, já vai me irritar. Senhor, por piedade, concedei-me a graça de renascer no planeta físico. Percebo agora a extensão de meus débitos e a enormidade de meus crimes. Feri vossa lei, espalhando miséria e destruição. E sofro, Senhor, por desleixo meu, o resultado de minha imprevidência delituosa. Trago em minhas entranhas o inferno que acendi em mim mesmo. Ó benfeitor da eternidade, conduzi-me de novo à escola da terra, a fim de que eu possa, por algum tempo, olvidar minhas horrendas feridas. Dai-me o câncer, a hanseníase ou outra enfermidade, Senhor, em cuja virulência bendita expungirei de meu ser o veneno da culpa. Encarcerai-me no corpo paralítico, em cuja armadura ressecada eu consiga olvidar o pretérito, regenerando os meus infelizes pensamentos. Entregai-me às provas da idiotia que me redima. Detende meu espírito arrependido num leito de chagas terrestres, em cujos tormentos acrisole o coração entenebrecido no desespero. Dai-me o aleijão, a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome e a nudez, mas ajudai-me a renascer no mundo com a graça do esquecimento. Bem, começamos bem, né? Esse pedido desesperado do espírito, né? Mas por quê? Vamos relembrar? Evolução em 2 mundos. Capítulo Alma e Reencarnação. Depois da morte, André Luiz nos diz o seguinte: efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Mais abaixo ele fala: criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmo, olha a força mental, as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Tiranetes, quer dizer, pequenos tiranos, né? Diversos, volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram os outros, e os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos, morfinômanos, os tóxicos em geral, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática, perispírito, as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Mais à frente, André Luiz nos lembra assim, onde eles estão, né? Lá no plano espiritual. Falam sobre o inferno, né?
O inferno, na doutrina espírita, a gente sabe que não existe. Mas ele fala que nesse lugar, o inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital, o local onde eles estão. Quem é sócio do Clube do Livro da Sociedade Amélie Boudet, um dos primeiros livros que recebeu foi O Umbral. Quem já tem, dá uma lida. Vai preparado, tá? Em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Aí ele vai falando assim, que nesses lugares de retificadoras inquietações, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que, por agentes inúmeros, apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Qual doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio com a incapacidade evidente de perdoar-se, quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Ok. A escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadores e pelos títulos adquiridos no trabalho que abraça no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja a conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redima perante a lei. E mais, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz o seguinte: na Grande Barreira, a crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes no mundo. Carlos V, da Espanha, termina seus dias na penumbra do claustro, o soberano de vasto império, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro, a feição de obsesso vulgar. Comum. Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada: Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por um minuto a mais de vida. Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Napoleão, o estrategista coroado imperador, não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. Comte, o fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza: que perda irreparável. Mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias. Despojadas dos empréstimos que lhes honorificavam a existência, ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem arma, nem medalha, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe,
nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques. A mortalha não tem bolso. E acordam buscando os planos em que situar os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. Almas nobres e heróicas renascem da letargia com as pombos viandeiros, remontando a glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera. Preguiçosos despertam, copiando o insulamento das corujas, que se aninham na escuridão. Viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste. Faladores impenitentes reaparecem a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsequente do bem-te-vi. Homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabrem os olhos nos abismos serpentários a que se arrojaram o gosto. Acende, conselho final de Emmanuel, acende desde agora a luz do bem constante na rota de teus dias, para que a sombra imensa te não furte ao olhar a visão das estrelas. Continuando, ele diz que o quê? Que ele feriu a lei divina, não é isso? E aí, de que lei que ele está falando? Livro dos Espíritos, questão 614, da lei divina ou natural, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí ele fez o pedido, as condições em que ele queria encarnar, aquele desespero todo, qualquer tipo de doença, um monte de doença junta e tal. E aí, em Evolução em Dois Mundos de novo, André Luiz nos diz assim: paternidade e maternidade sobre corpo físico. Lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento em que se inicia. E senhor das experiências adquiridas que lhe despontam no ser, do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque, de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste.
Produção, alguém me mandou uma mensagem, mas eu não estou conseguindo ler. Se eu parar aqui para abrir o chat, vai ficar complicado. Você pode ver o que é para mim e mandar, por favor? Como nenhuma prece fica sem resposta, nos conta irmão X o seguinte. Nisso, quando mais comoventes se lhe faziam as lágrimas, comparece junto dele benemérito, amigo espiritual que lhe diz bondoso: acalma-te, meu irmão, tuas súplicas foram ouvidas. Ok, vou terminar assim, beleza. A divina bondade conferir-te-á nova bênção no campo dos homens. Não precisarás, porém, recorrer à rancenias, à imobilidade, ao pênfigo, à mutilação para o resgate das tuas dívidas. Afirma-nos o Senhor: misericórdia quero, não sacrifício. Voltarás ao mundo em berço acolhedor e servirás ao Espiritismo, com Jesus na condição de médium amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre a multidão de nossos pecados e afeiçoar-te-ás ao bem de todos, buscando no bem de todos a luz de teu próprio bem. Essa frase é linda. Misericórdia quero, não sacrifício. Livro da Esperança, 79, Estudo Íntimo, página 209 e 210. E Emmanuel já coloca, o livro de Emmanuel já coloca duas frases muito interessantes para nós. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, segundo Mateus 9, 13. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciados, para os corrigir. E aí, Emmanuel vai dizendo para nós que, né, na construção espiritual que fomos trazidos pela bondade do Cristo, tem momentos que parece que a gente tem fogo e fel dentro da alma, né? Não tem mais problema de calúnia e perseguição, mais desgosto e inconformidade, insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Aí a gente deserta do bem quando a gente precisa demonstrar. A gente falha, se distrai quando precisa vigiar, vencer. Mesmo assim, Emmanuel fala, não perder tempo em lamentações improfícuas. Não é cair na irresponsabilidade. Né? Analisar nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Muitas vezes perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho se, por enquanto, somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Vamos em frente. E aí o companheiro fala, né, a resposta do companheiro continua falando que ele servirás ao Espiritismo, aperfeiçoar-te-ás, você vai se aperfeiçoar, você vai ser médium, etc. e tal. Correnteza de Luz, Camilo, médium Raul Teixeira. Camilo vem nos falando que é muito comum os médicos, né, descobrirem
que a contribuição do encarnado é de imprescindível valia para o desempenho da lide. Vários, negligenciando as responsabilidades que dizem querer assumir, passam todas as horas do dia, ou a maior parte delas, com a mente mergulhada em problemas de ordem imediata no campo material ou em intermináveis gracejos, sem se guardarem, pelo menos durante alguns minutos, na reserva da meditação, da reflexão, que lhes conferiria aprofundamento de recursos e maior integração psíquica com os espíritos que os desejam orientar na promissora tarefa em nome do Senhor. Ele lembra que Jesus falou: faz a tua parte que te ajudarão os céus. Então, quando você esteja no serviço mediúnico, dedica-te a Jesus com entusiasmo e devotamento, sem adiares os compromissos remissores na produção do melhor. Verificar as tomadas psíquicas, preocupações e ocupações mentais, ao lado daquilo que projetas ao exterior por meio das atitudes. Modificar a dinâmica do dia, oferecendo ao Senhor sincera e profundamente sua sensibilidade. Não se desgastar por nada. Não, passar recibo para provocação sombria, desestabilizadora. Resolver o que for possível sem alarido, dispensável. Não são os benfeitores que carecem dos teus elementos psicofísicos, mas uma multidão de sofredores acerca-se das tuas faculdades mediúnicas, a fim de que sejam atendidos, socorridos por meio das tuas estruturas paranormais. Estuda a doutrina veneranda, firma-te nos exercícios felizes da caridade, da tranquilização interior, do direcionamento mental para os objetivos superiores da vida. O Cristo conta contigo, de modo a diminuir os sofrimentos e tormentos dos dois mundos, o físico e o espiritual. Une-te a ele na mesma disposição, aperfeiçoando no respeitoso exercício as tuas faculdades, ainda singelas, pondo-as na pauta do eterno bem, sem demora ou acomodação. E Joana de Ângeles, no final do capítulo sobre mediunidade do livro Estudos Espíritas, nos lembra: ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Mediunato, eis o ápice do correto exercício da faculdade mediúnica, exemplo, Chico Xavier, em cuja ação o médium já não vive, antes nele vive o Cristo, Paulo de Tarso, esculpindo-lhe a felicidade sem jaça de que se adorna em prol do mundo melhor por que todos laboramos. E aí a gente volta no Correnteza de Luz, sobre atividade mediúnica, nos lembra que médiuns variados atuam durante o dia sob inspirações diversas sem nem percebam. Não está no livro dos espíritos? São os espíritos que a maioria das vezes não dirigem. Agora, que tipo de espírito? Né? Captam o pensamento, emitem ideias e nem percebe que está filtrando ou do mundo desencarnado ou do mundo mental dos encarnados, em curiosos processos de telepatia inconsciente, e aí mistura com as próprias ideias deles. Diálogos, tertúlias, preferências desportivas, afetivas e emocionais, distrações e conquistas determinarão o panorama mental de cada um, os conúbios psíquicos de cada médium, estabelecendo os contatos no dia a dia, que lhes facilitarão ou atormentarão a produtividade mediúnica. Não tem que responsabilizar guia ou guardião pelo insucesso do empreendimento mediúnico. O médico deve ter uma vida ajustada ao equilíbrio. Na atividade mediúnica, cada qual deverá equipar-se de boa vontade e coragem
para realizar os grandiosos caminhos a partir da rota que segue, enquanto homem ou mulher, enobrecido ou indigno, equilibrado ou vil nas tramas da existência. Se pensas, pois, em servir na vinha do Cristo, na faixa do intercâmbio com o além, afervora-te às necessárias disciplinas com espontaneidade e lucidez, a fim de o encontrares em cada atividade, ainda que isso te custe abandono, incompreensão ou lágrimas, certo de que mais te valerão o clima da consciência iluminada e a alma prenhe de bênçãos. Vamos continuando ainda com Instruções Psicofônicas, um poema de Alta de Souza, que nos diz assim: segue e confia. Alma cansada e triste, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro. Guarda a bênção da fé sob o madeiro da aflição que te punge e dilacera. Trabalha, serve e crê, ajuda e espera, imitando o celeste companheiro. Um dia o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera. Vencendo ulcerações, trevas e escombros, bendize a dor que te enriquece os ombros com as chagas do martírio, austero e forte. A cruz que te aguilhoa dia a dia é o luminoso preço da alegria na vida que te aguarda além da morte. Então, né? Aprenderás que o amor cobre a multidão dos pecados, vai se aperfeiçoar e tal. Aí, o candidato, né? Ficou super feliz. Elevado com a promessa, o mísero bradou, esperançoso e desafogado, aliviado. Louvada seja a bondade infinita de Deus. Sim, cultivarei o serviço aos meus semelhantes na concessão com que o céu me agrafia. Saberei usar a benevolência em todos os lances da luta. Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor. Tolerarei sem revolta flagelações e calúnias. Consagrar-me-ei ao desprendimento das posses materiais. Respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste para saber auxiliar sem recompensa e entender sem exigir. Sim, serei médium e sofrerei amando como Jesus nos amou. Recolhido a grande hospital de socorro, a breve tempo, consegui habilitar-se para um novo renascimento. Mergulhado em rendas de ilimitado carinho, ressurgiu num corpo abençoado e perfeito, em lar simples e generoso, que o acariciou com as alegrias puras, qual santuário que o preparasse na direção de uma festa de luz. E aí, com relação a essa disposição dele para trabalhar, né, do livro Mediunidade, Tarefa com Jesus, psicografias de Ivone do Amaral Pereira, Dona Ivone nos lembra o seguinte: sobre mediunidade e trabalho. O trabalho com o mestre, exige posturas renovadas com o esforço da renúncia e do sacrifício, ante os sentimentos inferiores que insistem em vir à tona, contaminando toda a proposta de realização do amor com amor. As grandes renúncias e os grandes sacrifícios que o médium exercita transformam de maneira eficaz suas ruidosas energias da vaidade, do ciúme, da inveja, do orgulho, nas vibrações positivas do desprendimento, da obediência, da simplicidade, da humildade, considerando que é apenas um instrumento dos tarefeiros do alto e, como tal, precisa se comportar com dignidade para não comprometer o trabalho com suas energias deletérias. O trabalho mediúnico não prescinde de um comprometimento intenso e profundo daquela alma, que já havia proposto ao mestre uma vida de obras efetivas na caridade, sendo seus exemplos de Jesus como referência para a conquista real de fé e equilíbrio em sua intimidade. Ok. Vamos continuar a história aqui.
Entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, ou melhor, foi assim que, alcançando a maioridade corpórea, por esse pedaço, perdão, o candidato ao serviço do bem foi conduzido naturalmente à província do trabalho em que lhe competia a execução dos votos que lhe formularam. Entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, sentiu que a dúvida e a irritação lhe visitavam o campo íntimo. Em toda parte a surpreendia a incompreensão, a discórdia, censura e suspeita constantes. E aí, sobre isso, Joana de Ângeles, no livrinho, nós conversamos anteontem sobre ele, Momentos de Consciência. Desculpe. Aliás, vamos lá. Estamos em casa. No capítulo 19, Consciência e Mediunidade. Entre outras coisas, ela nos lembra: se registras a presença psíquica de seres desencarnados ou te sentes presa de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora, dê início e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras alentadoras, verás pessoas queridas acercando-se de ti. Não és uma realidade estática, terminada. No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joeirar. Perdão. Aguardando o arado da tua atenção. Por ela, terás acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda. Talvez, em algumas ocasiões, te conduza ao sítio do sofrimento e às pessoas angustiadas, que também fazem parte do contexto da evolução. Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Perdão, sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Nos outros, os momentos de elevação, adquirirás sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. Tá. Vamos continuar aqui. Amedrontada, né? Perante a luta que se esboçava feroz, pediu, certa feita, numa sessão de fraternidade e intercâmbio, a orientação do benfeitor espiritual que o ajudava no templo espírita, em que se lhe sediavam as esperanças primeiras, e, tão logo saudado pelo instrutor, rogou compungidamente:
Que fazer, meu amigo? Diante das sombras que me entravam os movimentos, perdoa e ajuda, meu filho, respondeu-lhe o mensageiro benevolente. E quando alguém me crive de calúnia e maldade, ajuda e perdoa, para que a luz do entendimento se faça vitoriosa. E a desconfiança? Como agir perante as criaturas que me experimentam com aspereza e sarcasmo? Perdoa e ajuda, aguardando o tempo. E as pessoas cruéis que me procuram, tocadas de más intenções, à maneira do animal que se sacia nas águas de um poço, agitando um lodo que lhe dorme no seio, ajuda e perdoa para que se renovem um dia. Sofro com as mistificações que por vezes me assaltam. Como proceder diante daqueles que me ensombram a inspiração, compelindo-me ao desencanto? Perdoa e ajuda, sem repousar, recebendo em tais lições do caminho o justo apelo à tua construção de humildade. De quando em quando, a mistificação auxiliar-te-á a entender que os talentos do alto não te pertencem, ensinando-te o respeito ante a bondade celestial. Vejo-me cercado pela exigência daqueles que me interpretam a conta de malfeitor, solicitando-me as horas para o resvaladouro do crime. Como tratá-los na rota de minha fé? Perdoa e ajuda sempre. Mas de que modo agir com ignorantes e ingratos, com as raposas da astúcia e com os lobos da crueldade que pretendem senhorear minhas forças? Ajuda e perdoa constantemente. Ainda mesmo quando não me desculpem as fraquezas e não me auxiliem na solução das próprias necessidades? Sim, meu filho, acentuou o benfeitor. É imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. Aí, sobre isso, voltamos ao Camilo. Mediunidade salutar. E ele vai nos lembrando que é incontestável que muita gente que procura, né, um centro espírita, procura os médiuns, fazem movidos por interesses particulares, nem sempre nobres. Diversas são as razões. Pruridos vaidosos, personalistas, buscas em torno de questões de saúde, sede de notícias quanto ao passamento de algum ente caro, melhoria das condições econômico-financeiras, perda de objetos, benefício dos relacionamentos sociais para obter lucro, afastamento daqueles que são aparentes empeços aos interesses comuns, muitas vezes escusos, e um monte de outra coisa, né? Um monte de outros. Assim, alguns movimentos por entre os diversos cultos mediúnicos, mimoseando médiuns e contemplando os que os cercam, como se quisessem garantir direitos não conquistados perante entidades que se lhes associam, que valorizam adulações, prometendo auxílios que não se acham no seu campo de responsabilidade, uma vez que tudo está submetido à lei da causalidade. São enganados e enganadores, sem dúvidas. Geram nefárias dependências, maniecam criaturas incipientes. Forja-se, então, a mediunidade enfermiça, pestilenta, qual se for um foco miasmático, ou seja, foco de doenças, onde o intercâmbio com o além se converte em cadeia retentora, envilecedora, conduzindo o ser para os pauís de loucura iminente, nos dédalos das obsessões, ao invés de tornar-se seara de saúde e de bênçãos. Nos dias em que se derrama sobre a terra a bênção do Consolador, que representa Jesus de retorno ao convívio humano, insuflando-nos bom ânimo, esperança, coragem para insertar a marcha renovadora, evocamos a figura do guia israelita, Moisés, para concluir que, também na atualidade, carece o exercício mediúnico da disciplina que norteia, do respeito que valoriza,
dos dedicados estudos que geram entendimento, das meditações elevadas que equilibram a fim de que se consigam frutos sazonados da árvore da mediunidade. E ele nos remete a um trecho do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 31, item 9. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Aí vamos caminhando para o final da história de hoje. E aí, depois da última frase, sim, meu filho, é imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. O que aconteceu? O irmão X diz assim: levantou-se o consulente para a despedida e, após o encerramento da reunião, com fervorosa prece, o candidato à mediunidade que pedira o câncer, a hanseníase, a cegueira, a mutilação, paralisia ou infortúnio para ressarcir o passado delituoso, retirou-se da casa e ninguém mais ouviu. Voltamos em Religião dos Espíritos. É dele. Aqui embaixo, gente. Eu não sumi, não. Eu coloco uma cadeira aqui do lado, porque na minha mesa não tem mais espaço. E aí, de vez em quando eu faço assim, não estou sorteando o livro, estou pegando o livro para a gente comentar. Emmanuel, Religião dos Espíritos, fenômeno mediúnico, para a gente pensar. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, como a gente viu com Kardec, acabamos de ver, né? E ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações. E, para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Administrações e cometimentos, embaixadas, expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escreveram terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz.
No delírio de símbolos e amuletos em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar, em si própria, as qualidades condignas com que se fará, mais tarde, a mensageira ideal da ressurreição. Socorre, generoso, os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz-o pouco a pouco à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência, e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje, na terra da doutrina espírita, a restaurar-lhes as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Produção, tem alguém para eu dar oi ou vamos para a prece? O calor que está fazendo. Partimos prece, então. Vamos. Gratidão, Senhor Jesus, por todas as orientações que nós recebemos através do Pentateuco kardeciano, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênese, o céu e o inferno, fora as instruções da Revista Espírita. Quanta coisa, Jesus, quantas orientações e informações nos chegam desde que nós estejamos abertos para absorver todos esses ensinamentos e, em sendo médiuns, ostensivos ou não, possamos ser seus instrumentos, espalhando bem por aí. Que todos nós, Senhor Jesus, baseados nos seus ensinamentos, possamos ser um tracinho seu, um traço, Senhor, a cada dia. Gratidão à Mãe Maria, que nos acolhe, que nos reconforta, que nos fortalece. Que a gente sempre lembre, Mãe, do seu mandamento nas bodas de Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Que a tua luz, Senhor Jesus, e o teu amor, Mãe Maria, estejam e permaneçam conosco, encarnados e desencarnados. Graças a Deus, muita paz. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.